pouquinho. Eu desfiz aqui, então eu não tenho mais animação, tá? Essa cena eu vou entregar para vocês dessa forma. Ela vai estar desse jeito. E esse exercício vocês poderão usar esse mesmo arquivo aqui, tá? Agora, se vocês quiserem, de novo, fazer um outro exemplo que usa e tudo mais, a Dani, inclusive, fez um exercício usando a técnica anterior lá do set driven, que é super legal. Depois eu vou tentar mostrar para todos vocês. Mas olha só, como que vai funcionar? Primeiro, eu analiso o meu rig, o que eu tenho aqui. Eu tenho uma caixinha aqui, tenho alguns pregos, tenho um imã. Esse imã tem um controle. Quando eu seleciono o controle dele, vocês sabem que se eu renderizar isso aqui, não sai no render, né? Essas linhas não saem na renderização. Aí eu selecionei essa linha aqui, ele seleciona completamente o imã. Se eu aperto W, ele me mostra que o pivô está lá em cima, e se eu movimentar agora, ele está movimentando então toda a estrutura. Beleza. Deixa eu executar o zoom it. Aqui embaixo eu tenho o AutoKey ligado, né? Então tá ligado. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui deixa eu só puxar isso aqui para o 0. Então aqui no 0 eu vou apertar S de set, onde ele criou toda a estrutura de keyframe para esse movimento. Eu vou colocar aqui no 10 mais ou menos. Vou puxar aqui, vou olhar aqui acho que eu vou trabalhar até inclusive nessa vista aqui, ó. Acho que vai ficar mais simples de enxergar. Então eu trouxe o imã na região aqui, na direção dos preguinhos ali. Posicionei ele aqui. Beleza. Aí, observa que por eu ter ligado o AutoKey, quando eu puxei ele para a esquerda, no 10 aqui, ele já gravou o keyframe sem a necessidade de eu apertar o S. Mas, aperto o S ali para confirmar, tal, então tem esse movimento acontecendo aqui. Tá? Aquela coisa do overlapping que fiz depois lá de ele entortando um pouquinho e tudo mais, você pode fazer depois, mas o essencial é isso aqui. Ele vai até na direção dos preguinhos. Aí, nesse momento, o que deve acontecer? Os preguinhos, eu vou selecionar todos eles, menos o chão. Selecionei os pregos, eles estão soltos. Então, se você quiser animar cada um deles subindo numa ordem diferente, tal, você pode fazer isso. Mas, no caso, eu vou combinar todos eles. Então, eles agora são uma coisa só, né? Limpar histórico para ficar certinho. Vou ajustar o pivô e frisar as transformações se houverem modificadas. Acontece que, tipo assim, olhando para o meu controle principal, eu fui até o 10. Então, meus preguinhos, a partir do 10, eles receberão um keyframe. Então, eu vou apertar o S. Apertei o S a partir do 10. E, quando chegar ali no 20, eu quero que eles estejam aqui na direção, ali coladinhos no imã. Certo? Vou apertar o S também. Gravei esse movimento. Então, está acontecendo isso aqui, ó. Ele vem, gruda ali. Só que se eu pegar aqui, por exemplo, o meu imã, avançar aqui, ele foi até o 20 com os imãs, com os pregos. Quando eu chego no 20 aqui com o imã, ele não tem keyframe. Se por acaso eu continuar movimentando, eles não estão grudados, né? E eu preciso agora estabelecer essa conexão entre eles. Não dá para eu pegar e selecionar tipo os pregos, depois o pai e apertar P. Porque senão eles ficam dependentes do movimento do imã desde o início. Não vai acontecer essa dinâmica de, tipo assim, só a partir do frame tal é que ele obedece. Se eu seleciono um e outro e faço o P, que é o parenteamento simples, eles não funcionariam, tá? Todo mundo tem ciência de que eles não funcionariam se eu fizesse isso, selecionasse o prego, depois o imã ali e apertasse P, porque ele ia ficar o tempo todo ser dependente dele, não é no estado de momento. Beleza. Então, ó, eu preciso, então, fazer com que eles obedeçam a partir de que momento? Então, a partir do 20, então como que eu vou fazer esse parenteamento com constraint? Eu seleciono, vou selecionar o imã aqui, seleciono o imã, seleciono prego, e aí, ao invés de apertar P e tal, observem que eu inverti a ordem, né? Se eu quiser, geralmente, quando a gente quer que o filho obedeça ao pai, é o filho, depois o pai e aperta P, não é? No constraint, a gente inverte isso. Então, eu seleciono o pai, depois eu seleciono o filho, e aí eu vou vir aqui em cima. Notem que eu estou em rigging, eu venho em constraint e depois escolho parent. Então, vejam, se a partir desse momento eu pegar isso aqui e mexer, ele leva.
Só que tem um porém. Se eu voltar a minha animação, ele volta junto. Você fala, pô, professor, fez igual o outro. Se eu tivesse feito do outro jeito, tava igual agora. Sim, estaria igual. Então foi no 20, né? Então no 20 aqui, foi no 20, né, que eu fui? E aí ele fez esse parenteamento. Qual é o problema? Quando eu seleciono agora os pregos, eles ganharam, quando eu fiz esse constraint, eles ganharam, aqui no channel box, ó, os pregos estão selecionados. Então eles ganharam esse blend parent número 1. E o blend parent, ele funciona assim. 1 indica que ele está conectado. E 0 indica que ele não está conectado. Então, dito isso, eu preciso animar então os estados de momento, quando é 0 e quando é 1. O lance é que esse blend parent, ele aceita 0,5. Ele aceita números quebrados. Ou seja, ele manda só um pouquinho. E aí ele vai levando e vai se distanciando e tal. Então, em alguns momentos pode ser que um dia você precise usar dessa forma, mas aqui no nosso caso a gente quer ou é ou não é, né? Ou é muito ou não é. Então, nessa situação aqui, eu quero que, vamos analisar agora a nossa animação. Eu quero que quando chega no 20, é que ele passe a ser 1. Então, no 20, ele vai ser 1. Né? Porque no 20 ele está aqui parado, ele chegou no 10, do 10 ao 20, né? Então, no 20 ele é 1, né? Então, eu vou criar aqui, ele já está como 1, eu vou criar um keyframe para isso aqui, ó. Como que cria um keyframe para esse parâmetro? Eu dou o botão direito no Blend Parent e escolho Key Selected. Aí ele criou um keyframe de 1 para esse momento. Nota que o que está selecionado é os pregos. Beleza? E aí eu quero que um antes ele ainda é 0 ali. Ó. Ou um antes, não, ou no 20 antes ali ele ainda é 0. Vou colocar no 10 aqui, ele é 0 ainda. Ó. Porque vai acontecer a animação dele subindo. Então no 10 ele é 0. Até aqui ele é 0. No 10 ele sobe. E observem aqui, ó. Tá vendo o Blend Parent recebendo um valor? E aí quando chega no 20, ele é 1. Tá? Eu poderia ainda, se eu quisesse mais controle, eu poderia no 19 fazer outro keyframe e colocar 0 ainda, para que ele realmente, de um frame para o outro, que ele passa a ser do outro. Entendeu? Então eu poderia vir aqui antes, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Não vou mexer nisso não. Beleza, então significa que do 20, se eu avançar mais alguns frames e movimentar meu imã, vamos ver, ó, vou no 30 agora, vou pegar o meu controle do imã e vou, nota que está ligado ali, vou só no 20 aqui rapidinho, vou apertar um S para garantir o estado de visibilidade do imã. O imã ele ainda foi um pouquinho para frente ali, né? Está com algum movimento ali. Aí eu vou agora colocar no 30, ele se desloca para a direita aqui, ó. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Beleza? Quando chega no 30, o que eu quero que aconteça? Solte. Se eu vier agora aqui nos pregos e mudar aqui para 0, ele volta para onde ele estava. Por quê? Porque é onde ele tinha memória de keyframe. Então, eu vou precisar, nesse momento, selecionar aqui. Antes de alterar o Blend Parent para 0, eu vou apertar um S aqui. Ou seja, eu memorizei para os pregos. Olha, você está aqui, ó, agora está nessa posição. Beleza. E aí eu coloco o 0 aqui, então ele leva. Agora eu vou para o 40 e vou fazê-lo descer. E beleza. Então, ó, ele soltou. E beleza. Beleza? Vamos fazer até aqui, tá? Então, ó, levo. Essa é a animação que eu espero que vocês consigam fazer, tá bom? Mais do que isso, é fazer overlapping. Que é o movimento daquele de, tipo assim, pensando no que esse imã está sendo levado, no caminho do ir, ele tem um negocinho assim, ó. Mais do que isso é overlapping. Entenderam? Então, tipo, é esse movimento de que ele deixa o peso para trás, sabe? Essa coisa, essa dinâmica. Beleza? Então, é isso aí.